tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os registros, tá? Nós vamos falar sobre como surgiu essas primeiras escritas, tá? A tentativa delas, a tentativa desses registros, eles aconteceram por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Eles apareceram muito antes dos primeiros alfabetos, certo? E milênios mais tarde, eles começaram a ganhar forma. De fato, nós não podemos atribuir o surgimento da escrita a uma única sociedade, porque em épocas bastante próximas, as civilizações americanas, os egípcios, os chineses, os mesopotâmicos, eles começaram a desenvolver os seus sistemas de escritas e sistemas de representações gráficas, tá? Em um primeiro momento, as primeiras inscrições, elas eram feitas por meios de desenho, que eles visavam reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. Aquilo que eles queriam representar, aquilo que eles queriam mostrar, eram feitos de forma simplificadas, tá? Era um tipo de escrita que hoje nós conhecemos como escrita pictórica ou hieroglífica, tá? Esse tipo de escrita, os mais antigos, os mais antigos registros escritos de que se tem notícia, eles foram encontrados nas cidades de Uruk, uma região sul do estado, tá? E com o passar do tempo, o sistema de escrita ele foi ganhando mais complexidade quando os símbolos eles passaram a representar os sons, tá? E aí nós vamos falar da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela foi criada pelos sumérios, tá? Sua definição ela pode ser dada como uma escrita que é produzida com auxílio de objetos em forma de concha. A escrita cuneiforme ela é uma das mais antigas do mundo, tá? Ela apareceu mais ou menos na mesma época dos hieroglíficos que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. No começo, a escrita ela era muito difícil de ser interpretada. Ela tinha muitos enigmas e com o passar do tempo, claro, as pessoas foram se aprimorando mais dessa escrita e ela foi se tornando cada dia mais simples. Os sumérios, eles utilizavam a argila para escrever, e então eles deixavam o registro nessa argila, e quando eles queriam que seus registros fossem permanentes, nessas tabuletas, elas eram colocadas em um forno, tá? E aí eles podiam ser reaproveitados, essa escrita podia ser reaproveitada quando esses registros não tivessem mais importância, tá? Quando não precisasse mais ser lembrado. A escrita era difícil de ser decifrada porque possuía mais de 2.000 sinais de extrema dificuldade. Com o passar do tempo, a escrita ela foi se popularizando, acabou sendo adotada por outros povos, ela passou a ser utilizada por todos os estados da Mesopotâmia, como eu falei para vocês, a Mesopotâmia também foi uma das cidades que aderiram à escrita, ao tipo de registro, uma das primeiras, e não só pela Mesopotâmia, mas também por outros povos, tá? Ela passou a ser utilizada. E eles utilizavam esse tipo de escrita para quê? Para se comunicar, tá? No Egito Antigo, por exemplo, a escrita ela era chamada de hieroglífica, tá? Que significa sinal sagrado. Então, cada símbolo representava um objeto. Nessa escrita, ela era constituída de mais de 600 caracteres. Além da escrita hieroglífica, os egípcios eles usavam outros sistemas de escrita. A escrita
hierotática, tá? Que era organizada em formato cursivo e ela era utilizada para fins comerciais. E a escrita demótica, que ela foi usada nos últimos períodos porque era uma forma mais simples de ser escrita, né? E mais popular, tá? E aí os arqueólogos, eles passaram a estudar, né, e pesquisar a origem da escrita chinesa, por exemplo. Sabe-se que séculos antes de Cristo, os chineses eles desenvolveram a sua própria forma de escrita, que deu origem aos ideogramas. Tá? Alguns exemplos de escritas chinesas antigas, elas foram encontradas sobre as carapaças, né, ou os cascos das tartarugas, em ossos de animais ou em inscrições feitas em peças de bronze e de cerâmica. A criação dessas escritas ela marca, né, a transição do período pré-histórico para a história. Então foi o que eu já havia falado para vocês. A pré-história ela vem antes da escrita. Quando começa-se a escrita, começa-se a história, né? Então, por isso pré-história, porque vem antes da escrita, tá? Os povos sumérios, eles criaram a escrita denominada de cuneiforme, e os egípcios, eles foram os criadores dos hieroglíficos, certo? Outros povos também criaram outras escritas, como os fenícios, né? Comerciantes e navegadores que habitavam a região onde atualmente é encontrado o Líbano, né? Sua escrita ela deu origem aos primeiros alfabetos, que é o que conhecemos hoje, ou seja, a escrita fonética, tá? Então ela passa da sua representação para a fala, para a fonética. Já os maias, que é uma das civilizações que se desenvolveu na América Central, eles utilizavam símbolos individuais para representar ideias ou sílabas, que são chamadas de glifos. Outros tipos de registros também ainda são objetos de estudos, como, por exemplo, os povos marajoaras. Eles habitou o Brasil, né, antes da colonização dos portugueses. A arte ela pode ser considerada uma forma de registro da história, né, de um povo, e isso nós vimos com o povo da pré-história, né, o homem pré-histórico, com os registros nas cavernas que eles faziam, né, que é conhecida como a pintura rupestre, e foi um meio dessa humanidade registrar os acontecimentos do seu dia a dia, tá? E através deles nós fomos capazes de conhecer parte do cotidiano dessas pessoas, tá? A arte ela está aliada à escrita desde a antiguidade até os dias de hoje, tá? Agora vocês vão ver alguns tipos de escrita. Então, essa é a escrita cuneiforme dos sumérios, tá? Então eles era esse tipo de representação. Essa é a escrita hierática e essa é a escrita chinesa. Então a escrita chinesa ela passa por vários períodos. Então, do século 17 a.C. é um tipo, do século 11 a.C. é outro, do século 4 a.C. já é outro tipo, do século 2 a.C. e do século 2 depois de Cristo, tá? Essa é a escrita maia. Hoje nós temos a nossa representação gráfica, né? E agora você vai, como atividade, criar um novo código gráfico. Então você vai criar um tipo de código, um tipo de escrita, tá? Para começar essa produção sua, você vai observar a imagem da página 81, tá? E aí você vai fazer o exercício da página 82, 83 e 84, certo? Bom, qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Eu estou à disposição de vocês. Tchau, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.